um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como nós somos compostos por corpo, alma e espírito, e somos uma única pessoa, Deus também é um só, composto por 3 pessoas distintas: Deus, Jesus e o Espírito Santo, que ao mesmo tempo são um só. Trabalham juntos com o mesmo propósito: nos amar, nos salvar e nos ajudar a viver de acordo com a vontade de Deus. Na criação do mundo e de tudo que existe, vemos a presença dos 3 presentes. Em Gênesis 1, podemos entender que Deus, através do Verbo, da palavra que é Jesus, criou todas as coisas. Jesus é o Verbo. Vemos isso em João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 18, que, resumindo aqui, diz que o Verbo, Jesus, estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então Jesus falava e as coisas iam se criando, Haja luz, e assim foi. Então Jesus falava e as coisas aconteciam, se formavam. Diz também que o Verbo, Jesus, se fez carne, e o que era só palavra, digamos assim, tomou forma humana. Veio ao mundo como um ser humano, através do ventre de Maria, mulher escolhida para gerar o próprio Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Então podemos entender que antes de qualquer coisa existir, antes de Maria, antes da humanidade inteira existir, Jesus já existia, desde a eternidade. Eterno é o que não tem fim. Este é o significado de eterno. E o nosso Deus, ele é eterno. No Salmo 90, no versículo 2, diz: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Resumindo aqui, Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só, trabalham para um mesmo propósito. E no momento da criação do primeiro ser humano, que foi Adão, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando Deus diz façamos, isso quer dizer que ele não estava sozinho, Era Deus, Jesus e o Espírito Santo ali na criação, formando a criação. E assim Deus criou o primeiro ser humano, com corpo, alma e espírito. Mais adiante, o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, levando à morte e ao afastamento entre a humanidade e Deus. O plano de salvação, por outro lado, é a promessa de restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade, que foi realizada através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. O plano de salvação demonstra o amor e a misericórdia de Deus, que não abandonou a humanidade no pecado, mas ofereceu um caminho para a salvação e restauração. E Jesus é o caminho. Através da fé em Jesus, nós, seres humanos, podemos ser libertos do poder do pecado e da morte, recebendo a vida eterna. Resumindo aqui, Jesus, ele morreu em nosso lugar, ressuscitou e subiu ao céu com Deus Pai, de onde um dia ele voltará. Mas ao subir, ele não nos deixou só. Ele enviou o Espírito Santo, como lemos em João, no capítulo 14, do 16 ao 26, onde Jesus, ele promete o Consolador, promete o Espírito Santo. E diz assim: E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aqui Jesus ele promete que ele vai subir aos céus, mas ele retornará um dia. No versículo 19 diz: ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 22 diz: disse-lhe Judas, não Iscariotes, outro Judas: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, como Deus e Jesus fará morada em nós? Em forma do Espírito Santo, O Espírito Santo, próprio Deus, morando dentro de nós. No versículo 24, ele diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu sei que às vezes é difícil de entender, como assim é um Deus só, mas é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo, Às vezes é difícil da gente compreender a grandeza de Deus, porque nós somos seres racionais, somos seres lógicos, que a gente precisa que tudo faça sentido para nós. Mas Deus, ele é um Deus grande, ele é ilimitado. E é impossível compreender com a nossa mente natural, É impossível compreender Deus com os nossos olhos naturais, nossos olhos humanos, Então a gente não pode limitar a Deus. Mesmo que não conseguimos compreendê-lo totalmente, ele é Deus e nada é impossível para ele. Então essa é uma forma de entendermos que Deus, ele é um só, mas ele se manifesta de maneiras diferentes, como Jesus, como o Espírito Santo, para nos amar, nos salvar e nos guiar. E para finalizar, eu vou ler aqui uma palavra que está em 1 João, no capítulo 5, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, que eu expliquei para vocês, que Jesus é a Palavra, ele é o Verbo, ele estava lá no início de tudo, ele falava e as coisas aconteciam, ele dizia haja luz e a luz se formou, Então Jesus é a Palavra. Então, pois há 3 que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Bom, espero que vocês tenham gostado desse devocional de hoje. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Até um próximo vídeo.